Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre vocês não deve ser assim. É a recomendação, é a orientação que Jesus dá aos seus discípulos acerca de como eles devem pensar, acerca de como eles devem agir. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos mostra este momento em que dois discípulos de Jesus tentam fazer este pedido e chegam a fazer este pedido a Jesus, de ficar uma à direita e outro à esquerda. Estão querendo privilégios, o privilégio de estar próximo de Jesus, que eles queriam este privilégio na glória. Seguir Jesus não significa ter privilégios. Seguir Jesus significa ter compromisso com Jesus, ter responsabilidade com o Evangelho. Eles queriam os privilégios por causa de que Jesus os tinha chamado para serem seus discípulos. E daí, diante daquele pedido, daqueles dois irmãos, os outros discípulos, quais são as suas atitudes, nos diz o Evangelho. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Não se indignaram com o pedido em si, pois eles certamente queriam fazer isto também. Queriam fazer este mesmo pedido, pois lembremos, em alguns evangelhos dos domingos passados, quando Jesus profetiza a sua morte, eles iam discutindo pelo caminho quem dentre eles era o maior. E quando Jesus chegou no lugar para onde estavam indo, Jesus perguntou: o que era que vocês iam conversando pelo caminho? Os discípulos ficaram calados. E por que ficaram calados? Porque o evangelista nos revela, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior dentre eles. Existia, portanto, este espírito de competição também entre os discípulos de Jesus. O que acontece também ainda hoje, entre nós, os padres, entre os bispos, entre os grupos, entre as pastorais. Não podemos simplesmente fechar os olhos e dizer: não, isso não acontece. Acontece sim, somos discípulos de Jesus Cristo, mas devemos sempre nos orientar pela palavra de Jesus. Palavra de Jesus que hoje nos ilumina, dizendo, mostrando qual deve ser a atitude dos discípulos. Entre vocês não deve ser assim. Vocês devem ser diferentes, porque são meus discípulos. Vocês devem ser diferentes, porque escutam a minha voz. Vocês devem ser diferentes, porque querem praticar aquilo que eu ensino. Neste episódio, em que Jesus perguntou aos discípulos o que eles iam conversando, quem dentre eles era o maior, Jesus, percebendo a vergonha que eles ficaram, pois eles não disseram que eles tinham conversado, mas Jesus sabia do que eles tinham conversado. Então Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. É preciso se tornar uma criança para ter a atitude da criança, não a atitude da competição, mas a atitude da solidariedade, a atitude da ajuda mútua, não a atitude que quer eliminar o outro, mas a atitude de quem quer ajudar o outro também a crescer. Aqui Jesus diz, mostrando o exemplo
daqueles que governam as nações, daqueles que governam os povos. Ele vai dizer: vocês sabem que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Entre vocês não devem ser assim. Ou seja, Cristo inverte os valores, Cristo inverte as condições. Quem quer ser grande, torne-se pequeno. Pois ele diz também, em outra passagem do Evangelho, que aquele que se levanta será derrubado. Os orgulhosos serão derrubados e os humilhados serão exaltados, nos diz Jesus. Os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Quem se coloca em último lugar, o Senhor haverá de exaltar. Quem quer ser grande, que torne-se o servidor de todos. E aí Jesus continua: quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Será que todos querem ser escravos? Será que todos querem servir aos outros? Mas quase todos, ou a maioria, quer ser destaque, quer aparecer, quer ser aquele que é servido pelos outros, mas não quer ou não está disposto a servir. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos ter a mentalidade de Jesus. E ter a mentalidade de Jesus significa ter a mentalidade diferente do mundo, diferente da mundanidade. Ter a mentalidade de Jesus é ter os valores de Jesus. Quem quiser ser grande, que seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. É assim a mentalidade de Jesus, é assim a mensagem de Jesus para nós. Ele nos convida para o serviço, ele nos convida para a humildade, ele nos convida para a simplicidade. Meus irmãos e minhas irmãs, isso nas palavras pode até ser bonito, agora na prática do dia a dia é bem mais difícil de ser vivido, é bem mais difícil de ser praticado. E é justamente aí, na prática do dia a dia, que Jesus quer nos alcançar, que Jesus quer nos atingir, que a gente possa servir, que a gente possa estar à disposição para ajudar. Servir e seguir a mentalidade de Jesus exige coragem para ir contra o mundo, para ir contra a mentalidade do mundo. E aí a gente pode até lembrar-se, daquela canção que diz: se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio. Aí eu ia desaguar lá no riacho do navio, no rio Pajeú, quase por um navio. Ser de Cristo é ir contra a corrente. Ser de Cristo é seguir a mentalidade contrária ao mundo. Não dá para ser de Cristo e fazer aquilo que o mundo manda. Não dá para fazer de Cristo e seguir aquilo que o mundo manda. É preciso seguir o que Jesus diz, mas para isso é preciso coragem. Para isso é preciso disposição. Para isso é preciso ter pessoa de firmeza na vida, para enfrentar as perseguições, para enfrentar os perigos, para enfrentar os sofrimentos, para enfrentar aquilo que o mundo prepara para quem se coloca contra a sua mentalidade. Não é fácil, é exigente, exigem coragem, e a gente precisa pedir ao Senhor justamente esta coragem de ir contra a corrente, esta coragem para seguir o ensinamento de Jesus. Entre vocês não deve ser assim. Lembro aqui o que eu dizia quinta-feira passada na adoração, quando às vezes assistindo os programas policiais, a gente se coloca a favor da pena de morte,
porque cometeu esse, aquele ou aquele outro crime. Aí o que é que a gente diz? Bem que merecia morrer. Ou quando a gente sabe da notícia que mataram algum, aí a gente diz, bem feito. Cuidado, muito cuidado, porque aí a gente também se torna culpado daquela morte. Porque Jesus, quinta-feira passada eu dizia, Jesus fala acerca do adultério. Quando o homem olha para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Não precisou deitar-se numa cama, não. Não precisou fazer sexo com aquela pessoa, não, para adulterar no coração. É do mesmo jeito também com relação à vida. Não precisa pegar numa arma, não precisa atirar em alguém, não precisa pegar uma faca, não precisa furar alguém para matar alguém. A gente se torna culpado também quando a gente apoia quem mata, quando a gente apoia quem destrói, quando a gente apoia quem elimina os outros. Deus é sempre o Deus da vida, e isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos levar em nossa consciência muito claro. Eu sou de Cristo, entre vocês não deve ser assim. Aí é a escolha que cada um faz. Qual é a mentalidade que eu quero seguir? É a mentalidade de Cristo ou é a mentalidade do mundo? Mas tenhamos o cuidado. De acordo com a mentalidade, existe também a recompensa. Pela mentalidade se tem as ações e pelas ações se tem a recompensa. Qual é a recompensa que você quer ter? Qual é a recompensa que você quer receber? A recompensa de quem segue a mentalidade do mundo ou a recompensa de quem segue Jesus Cristo? Entre vocês não deve ser assim. Ser discípulo é exigente. Ser discípulo pede coragem de cada um de nós, porque o caminho que o Senhor nos propõe, nos diz Ele, o caminho é apertado e pedregoso, assim como também a porta. A porta que leva para a vida é apertada, e diz Jesus, como são poucos os que entram por ela. Será que a gente está entre estes poucos? Para estar entre esses poucos, é preciso seguir a mentalidade de Cristo. Para seguir a mentalidade de Cristo, é preciso ter coragem. É preciso estar disposto a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Não nos iludamos. De acordo com a mentalidade, se tem a recompensa. Pela mentalidade do mundo, se tem a recompensa do mundo. Pela mentalidade de Cristo, se tem a recompensa de Cristo. Entre vocês não deve ser assim. Diante de uma situação, diante de uma realidade, lembremos esta palavra de Jesus. Entre vocês não deve ser assim. E aí a gente possa refletir. Se Cristo diz, entre vocês não deve ser assim, como é que eu devo agir nesta situação? Como é que eu devo me guiar neste momento? Por aquilo que o mundo está dizendo? Por aquilo que o mundo orienta? Ou por aquilo que Jesus diz? Ou por aquilo que Jesus ensina no seu Evangelho? Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça e a coragem de seguir os ensinamentos de Jesus. Entre vocês não deve ser assim. Quer ser de Cristo? Se prepare. É exigente. Pede coragem, não é qualquer um que precisa, ou não é qualquer um que pode, ou não é qualquer um que tem a coragem necessária para seguir a Jesus. Muitos seguem aquilo que é mais fácil, muitos seguem aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo orienta. Nademos contra a corrente, tenhamos coragem, sejamos de fato de Cristo, levemos a cruz não apenas no peito, levemos a cruz em nosso coração e em nossa mentalidade. Que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de que de fato entre nós não seja assim, que a gente possa estar disposto a servir, a tomar a cruz e a seguir Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que nos diz o Senhor, exigindo coragem para que se possa seguir os seus passos. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos.